Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro. Escrito espiritual direto. Na mesma hora apareceram dedos de mão humana escrevendo à luz do candeeiro sobre a caidura da parede do Palácio Real, e o rei viu parte da mão que escrevia Daniel, versículo 5. Um viajante incumbido de importante missão pode uma que outra vez, distraído pelos prosaicos detalhes do que vai encontrando em sua jornada, perder de vista o que vai fazer, mas à medida que o termo dessa jornada se aproxima, seus pensamentos se vão concentrando no objeto da sua viagem. Isso sucede com o leitor que vai percorrendo as páginas desse livro. Ele percorre-as em busca das provas de uma outra vida, suscetíveis de serem apreciadas pelos sentidos humanos. À medida que avançam os fenômenos no começo simples, vão adquirindo um vital interesse, porque demonstram cada vez mais contundentemente a existência de um poder não somente oculto e ultramundano, mas espiritual e inteligente, a influência de seres semelhantes a nós, mas não habitantes da Terra. Em 1857 foi publicado em Paris o livro de um jovem titular russo, Barão Guldenstein-Tube, que não atraiu a atenção que merecia. Seu autor, com quem tivera a dita de travar relações em Paris, um ano depois do aparecimento desse livro, tinha devotado quase exclusivamente a vida ao estudo do que ele julgava o sobrenatural e das relações entre o mundo visível e aquele que procuramos ver, sendo o fim dos seus estudos a demonstração positiva da imortalidade da alma. Sua obra é a de um escritor clássico e contém curiosas, interessantes investigações a respeito do espiritismo antigo. Ele exibe muita sagacidade, deixando-se de parte a crença de que, além das influências do outro mundo, devemos contar com a direta e miraculosa intervenção de Deus, podendo produzir a parada da Terra e da Lua em suas órbitas, pelo tempo de um dia. Esse livro, como o título indica, ocupa-se principalmente com as provas da escrita direta dos Espíritos. Em 10 meses, desde agosto de 1856, quando o Sr. Guldenstein-Tube obteve o fenômeno pela primeira vez, até junho de 1857, ele conseguiu mais de 500 espécimes, dos quais nos forneceu litografados 67. Essas experiências foram testemunhadas por mais de 50 pessoas, dentre as quais ele publica os nomes de 13, sendo por este testemunho fornecido o papel para as experiências. Tais experiências foram principalmente feitas e obtinham melhor sucesso nas velhas catedrais, nos antigos lugares destinados ao culto, ou nas residências históricas. Antes, porém, da minha estada em Paris, no outono de 1858, tinha sido publicada uma ordem do governo ou do clero, proibindo tais experiências nas igrejas e outros edifícios públicos. Essa ordem estava em pleno vigor quando o barão de Guldenstein-Tube, sua irmã e eu visitamos a abadia de São Denis. A 29 de setembro, e colocamos um papel em uma capela lateral. Não bastante, eu estava resolvido a prosseguir no meu empenho de verificar o importante fenômeno, mas fui chamado por telegrama à Inglaterra por causa da grave enfermidade que prostrara meu pai, Robert Owen, e o levara à morte 6 semanas depois da minha chegada. O barão de Guldenstein-Tube impressionou muito favoravelmente com a sua sisudez e boa fé. Era um homem que investigava com a máxima reverência, entusiasta, certo? E por isso um tanto apaixonado, mas o grande número de suas experiências feitas sob condições as mais variadas e o número das testemunhas respeitadas que permitiram aparecer seus nomes atestados aos resultados conseguidos deixa um pouco lugar a dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Reproduz 3 de entre os muitos espécimes que o autor me forneceu. O primeiro em francês foi obtido a 16 de agosto de 1856, na presença do conde de Auxis. Nas seguintes condições: o conde, crente dos fenômenos espíritos, mas um tanto inclinado para a demonologia, preparou 2 papéis, um em branco e outro contendo o seguinte trecho, bem conhecido e por ele mesmo escrito: por este modo conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Esses papéis foram colocados um ao lado do outro sobre uma mesa, à vista de todos. Depois de 10 minutos, no papel em branco, via-se escrito: confesse que Jesus Cristo veio em carne, AVG. A assinatura foi reconhecida pelo barão como sendo as iniciais de um do seu amigo falecido.
A segunda, em inglês, foi também escrita na presença do Conde de Ouches, a 9 de setembro de 1856, junto da coluna de Francisco II. Na comunicação via duas cruzes, tanto escritas por baixo as palavras "Eu sou a vida" com as iniciais em monograma, como usava a infeliz Maria, rainha da Escócia. Cumpre-se lembrar ao leitor que, na nave setentrional da igreja de São Denis, junto à porta lateral, vê-se uma coluna composta de mármore branco, erigida por Maria Stuart, a memória do marido Francisco II, falecido em 1561. O último dos exemplos escolhidos é também um de interessante histórico. É a assinatura conventual da fraca e arrependida duquesa de Lavalieri, irmã Luísa da Misericórdia, obtido pelo senhor de Gudenstentube, a 29 de dezembro de 1856, na igreja de Val da Grace. Estando presente o coronel de Coleman. Se o leitor for alguma vez à capela de Val de Grace, aí certamente verá um pequeno confessionário com um forte grade de ferro, abrindo para a igreja e com passagem para fora. Era o confessionário usado por Mademoiselle de Lavalieri. Antes de pronunciar seus votos, por uma das janelas dessa passagem, vê-se a casa que ela então habitava. O convento carmelita que a tomou o véu em 1675, com o nome da irmã Luísa da Misericórdia, está situado na Rua do Inferno, por detrás de São Jacques do Rue Passes. Como tudo isso é extremamente sugestivo, percorremos as pirâmides e as catedrais, resolvemos as catacumbas em busca de hieróglifos, esculturas sepulcrais e epitáfios lapidários, sem pensar nas relíquias dos finados, muito mais preciosas que todas essas lembranças inanimadas, e que nós aí poderemos obter, atestando a continuação da existência à memória daqueles que, conquanto estejam mais vivos do que nós. Os costumes nos obrigam a considerar como celebridades mortais do passado. Além de ter sido obrigado a voltar a Paris depois da morte do meu pai e de haver aí verificado as observações do senhor de Gudenstentube, tive ainda a grande ventura de obter nos Estados Unidos provas pessoais corroboradas. E em alguns casos essa evidência foi obtida em condições tais que julgo nenhum observador sincero e inteligente testemunhado o que testemunhei deixará de aceitar aquilo que tantos julgam incrível, isto é, que aqui na Terra poderemos receber comunicações ditadas por inteligência e escritas por mãos diferentes das inteligências das mãos dos terrícolas. Nada vale a alegação de não ser isso possível quando se demonstra que é real. Obtive exemplo da escritura espiritual em uma sessão com o Kate Fox, a 27 de fevereiro de 1860, e numa ou duas sessões subsequentes. Estudando, porém, as minutas dessas experiências feitas em salas sem luz, notei que o outono do ano imediato não tinha tomado todas as precauções necessárias em tais condições, nem conseguido ver a mão que escrevia. Por isso por me faltar espaço, deixo de me ocupar de outros exemplos, só mencionando os resultados de duas sessões, ambas de caráter notável, um caso cuidadosamente autenticado, vale mais do que 20 simplesmente atestados. Na primeira das sessões, a 8 de agosto de 1861, em casa da senhora Fox, na rua West 46, Nova York, tive uma dessas experiências que provavelmente poucas pessoas têm conseguido. Visão da mão luminosa que escrevia. Tive uma sessão à noitinha com Kate Fox, na esperança de obter uma aparição que pela tipologia me havia sido prometida, sem indicar o dia da sessão. Kate propôs que nos reuníssemos na sala inferior, mas como eu sabia que havia uma sala mais própria na frente do segundo andar e desejava evitar qualquer interrupção, propôs que fôssemos para lá, no que todos assentiram. Era uma sala pequena, simples, mobiliada com sofá, cadeiras e uma mesa, cuja superfície media 2,5 sobre 3 pés. A sala não tinha armários e suas duas portas davam uma para o corredor, outra para o quarto. A mesa que se achava a um canto da sala foi para nós removida para o centro. Fechei as duas portas e tomei as precauções adicionais. Selando-as, isto se fez com tiras de papel, presos com cera de um lado da folha da porta e do outro a soleira, gravando meu síntese nos pontos de fixação. Preveni Kate e sei que ela acreditava em mim.
que eu só o fazia por causa daqueles que pudessem ler o relatório da sessão e não por obrigar qualquer suspeita a seu respeito. Quando estávamos em sessão, ela disse rindo: Sr. Owen, Sr. Owen, veio de debaixo do sofá. Agradeci-lhe a lembrança, afastei o sofá da parede, examinei e tornei a colocar no lugar. Depois examinei com todo cuidado os diversos pontos da sala. Sobre a mesa só havia um tinteiro e uma caneta com peno de aço. Para o caso de uma sessão no escuro, eu trazia um caderno de 8 ou 10 folhas de papel, tendo cada folha 4 polegadas de largura e todas somente em um dos cantos marcados com um sinal particular. Coloquei o caderno e um lápis sobre a mesa, ao alcance da mão esquerda. Kate sentou-se à minha direita e assim aguardamos as instruções. Elas vieram logo por golpezinhos, mandando apagar a luz. Cerramos a janela de frente, por onde penetrava a luz do exterior. Apagamos o gás e retomamos nossos lugares. Vieram-nos então as seguintes instruções suplementares: pousai as mãos sobre a mesa e juntai-as. Pedi que Kate pousasse sobre a mesa as mãos unidas. Sobre elas coloquei minha mão direita, ficando com a esquerda livre. Depois disseram: ponde vossa mão embaixo da mesa e assentai minha mão esquerda sobre o joelho. Cobri vossa mão esquerda, segurando com ela o papel e o lápis. Tive de retirar a mão direita de cima da de Kate para colocar o caderno e o lápis na esquerda e cobri-lo com um lenço. Apenas tinha feito isso quando disseram: juntai as mãos, e coloquei de novo a mão direita sobre as de Kate. A esse tempo o papel foi arrebatado da mão, onde só ficou o lápis, que 1 minuto depois também me tiraram, dando com ele 3 pancadas bem distintas na minha mão. Não se ouviu o som da queda desses objetos no soalho, mas depois de um certo intervalo sentiu-se distintamente o atrair do papel do chão, alternando-se com o ruído que produz a pena arranhada e o papel, e continuando com alguns intervalos por muito tempo, durante o qual a minha mão direita não se separou da de Kate. Depois, atraída por um ruído produzido à sua direita, Kate olhou para o chão e, com uma expressão de surpresa, chamou minha atenção para o que estava vendo. Erguendo-me, olhando para cima da mesa, mas sem abandonar as mãos de Kate, percebi distintamente no local por ela indicado à sua direita uma aparência luminosa, de forma retangular, perfeitamente definida, e tanto quanto me era possível julgar com a configuração e dimensões de uma das folhas do caderno me foram arrebatado da mão. Por batimentos nos foi dito que não olhássemos ainda, pelo que me assentei. Então Kate perguntou se o espírito não podia levantar o papel luminoso e colocá-lo sobre a mesa, diante de nós. A resposta foi: deixai primeiro mostrar-nos o lápis. Pouco depois Kate informou estar vendo de novo a aparência luminosa, ainda mais brilhante do que da primeira vez. Então, olhando como já o havia feito e fixando-a por algum tempo, vi distintamente sobre aquilo que me pareceu o papel iluminado, a projeção de sombra de uma pequena mão, segurando um lápis e movendo-se lentamente sobre o papel. Não me era, porém, possível distinguir o que estava escrito. Kate exclamou satisfeita. Não vedes a mão e o lápis? Perguntou. E como ela está escrevendo? Perguntou. Ela viu o mesmo que eu, e durante todo esse tempo suas mãos estiveram sobre a mesa, e eu me lembrava disso mesmo naquele momento. Disseram-nos então: deixai de observar, e eu assentei-me de novo. Pouco depois mandaram-me colocar a mão por baixo da mesa e apoiei a mão esquerda sobre o joelho. Nela, delicadamente, senti que introduziram uma folha de papel, sendo por essa ocasião as pontas dos meus dedos tocados por dedos que pareciam humanos. Pus o papel sobre a mesa e tornei a colocar a mão sobre o joelho. Nela introduziram um objeto que me parecia uma caneta, que depositei também sobre a mesa. Algum tempo depois, como nada mais distinguisse que o roçar do papel, Kate pediu que uma folha do papel luminoso aparecesse sobre a mesa, e logo isso se deu e o objeto de novo sumiu-se às nossas vistas. Depois de um considerável intervalo, minha mão esquerda recebeu o contato de outra folha de papel, mas esta fugiu-me antes de poder segurá-la. Seguiu-se outro intervalo, depois do qual nos mandaram acender o gás. Abandonei então as mãos de Kate. Apenas tivemos luz, fui examinar as postes da sala. Os selos e tiras do papel estavam intactos. Tudo ao redor de nós conservava-se como antes da sessão, salvo o fato de se ver no chão alguns pedaços de papel com algumas linhas escritas, e entre eles o meu lápis, ao passo que sobre a mesa só estavam a folha e a caneta que haviam posto em minha mão. Meu pensamento foi de estar ali colocando nas condições de um juiz no seu tribunal, e que, durante a sessão, além de Kate, ninguém havia penetrado na sala. Passei a examinar os papéis. O que estava sobre a mesa continha uma escrita
feita a tinta, ao passo que a dos 3 papéis que se viam no chão era a lápis, contendo cada uma 2 ou 3 linhas. O primeiro dizia: a noite de hoje não favorece a aparição. Vencerei as dificuldades, vós me vereis, acreditai-me. Esse escrito apenas legível era feito evidentemente com uma pena má, que arranhava e feria o papel, como era fácil de notar-se. Em uma das outras folhas estava escrito a lápis: não desanimeis, vós me vereis face a face. Em outra havia uma alusão ao estado da atmosfera, então desfavorável a qualquer aparição de forma corporal. Com efeito, a noite estava tenebrosa e a chuva caía, o que, como tive muitas ocasiões de verificar, não favorece as experiências espíritas. No quarto papel, via-se expresso em termos positivos a ansiedade com que o escritor buscava satisfazer o meu desejo de obter uma aparição. Meus sentimentos, quando cuidadosamente examinei esses resultados, raramente podem ter sido experimentados por um ou outro ser humano. Tomei o papel escrito à tinta. Alguém, um ser inteligente, um habitante do outro mundo, havia se apoderado da caneta que se achava sobre a mesa, mergulhando a pena na tinta e escrito essas linhas, e depois havia me entregado tudo por baixo da mesa. Tudo isso deu quando as 2 mãos únicas, que exceto as minhas, se encontravam na sala, estavam seguras por mim, além do que eu ouvira perfeitamente o ranger da pena que escrevia. Tomei a pena e busquei escrever algumas notas sobre a nossa sessão. Ela estava estragada e respingava no papel, como havia feito nas mãos do misterioso escritor. Depois, deixando a pena, busquei escrever algumas linhas com lápis. Era um lápis guarnecido a ouro. Fiz notar a Kate que, com um lápis tão pesado e uma pena tão estragado, não era possível que eles tivessem feito melhor. Seriam do mundo espiritual esses autógrafos? Pergunta. Donde, pois? Pergunta. Não tinha eu visto um deles ser escrito? Pergunta. Não tinha visto uma dessas mãos luminosas erguer-se acima da mesa e depois tornar-se a descer? Pergunta. Não sentir o contato das mãos de Kate ao mesmo tempo em que a mão estranha escrevia e fazia subir e descer o papel? Podia Kate escrever 8 ou 10 linhas estando presas às suas 2 mãos? Podia eu escrever com a minha mão esquerda, coisa que não ia se fazer? Ou teria Kate já trazido os papéis escritos? Considerei todos esses pontos e com todas as regras da crítica. Examinei-os um por um, o meu sinal particular, letras do alfabeto germânico, tudo ali estava no canto de cada folha. Que foi tudo isso? Pergunta. Deverão assim serem desprezados os sentidos da vista, da audição, do tato. As pessoas sadias e bem dispostas? Pergunta. Terão mais valor a evidência conseguida em um tribunal de justiça ou as experiências feitas em um laboratório químico? Pergunta. O senso comum para mim afirma que não. Creio que existe uma outra fase da vida, separada da atual, pela transformação chamada morte. Não vejo de inverossímil, para não dizer de incrível, na teoria que ensina que Deus pode conceder ao homem provas sensíveis de sua imortalidade. Por isso aceito a evidência dos meus sentidos, quando eles me dizem que os seres humanos que já se acham nessa segunda fase da existência têm, às vezes, permissão de se comunicar, além dos limites terrenos, com os que aqui deixaram, para aqueles a quem a comunicação espiritual parece um absurdo, e mais especialmente para aqueles a quem a hipótese de outra vida tem um aspecto de um sonho fútil. Deve-se deixar a livre escolha dos meios de fugir da dificuldade. Julgo que eles nunca encontrarão teorias mais aceitáveis que é aquela que lhes mostram decididos a rejeitar. Em relação à precedente experiência, cumpre notar que a sala em que teve lugar foi escolhida por mim quando era outra a proposta, que esperava uma espécie de manifestação. Veio-nos coisa muito diferente. A principal objeção que os céticos poderão apresentar será a de estar a sala às escuras. Mas um exemplo anteriormente citado já ficou patente, que os fenômenos espirituais de caráter violento, a luz só consegue fazê-los suspender, mas nunca descobrir suas causas. Contudo, precisa não ficar nisso. É muito raramente e em circunstâncias muito favoráveis que poderemos obter a escritura direta à plena luz. Contudo, obtive algumas vezes, e eis como, a escritura espiritual direta à luz do gás. À noite de 3 de setembro de 1861, achei-me em uma sala dos fundos do segundo andar da casa do Sr. Underhill, juntamente com o Dr. Wilson, dono da casa e sua mulher. Foram tomadas precauções relativamente ao fechamento das portas e ao mais que o uso aconselha. A sala conservou-se claramente iluminada durante a sessão.
Assentamos-nos ao redor de uma mesa retangular, cuja superfície media 33 sobre 53 polegadas, sem gavetas, e do qual retiramos a tábua de cima. A luz do gás esclarecia o espaço situado embaixo da mesa, de modo a poder-se a todo momento inspecionar o que aí se passasse. Fiquei de um lado em oposição a Sr. Underhill, tendo à minha direita o Sr. Underhill e à esquerda o Sr. Wilson, os quais ocupavam as cabeceiras da mesa. Poucos minutos depois ouvimos bem distintamente o tinido de uma corrente de ferro, depois um choque violento da madeira de dos topos da mesa, como se fosse produzido pela ponta embotada de uma adaga tão forte que abalou todo o madeiramento da mesa. Depois ainda um som metálico, semelhante ao que produzia duas varas de aço, chocando-se uma na outra, e finalmente o tinido da vibração de chapas de aço. Durante todo esse tempo, as mãos de todos os assistentes pousavam sobre a mesa, debaixo da qual nada se podia descobrir. Depois de havermos presenciado muitos outros fenômenos, perguntamos se podíamos obter a escritura direto com luz, ao que, por pancadas, nos responderam afirmativamente. Fomos buscar papel e lápis, e eu mesmo arranquei uma folha do meio de um caderno e examinei-a com todo cuidado. A luz do gás estava completamente limpa. Coloquei-a juntamente com o lápis sobre o joelho, fixando a vista nesse ponto. Apenas, porém, desviarei os olhos para observar se todas as mãos se achavam na posição primitiva. O papel e o lápis me foram tirados, sentindo por essa ocasião na minha um toque de outra mão. Então, durante 6 ou 8 segundos, ouvimos um som semelhante ao ruído de um lápis escrevendo rapidamente. Então, que tivesse tempo para olhar de novo, pelas pancadas me foi dito: apanhe o papel. Apanhei e nele achei escrito lápis. Achei escrito a lápis, como se o fora por mão rude e trêmula, as palavras: o norte vencerá. O T da palavra norte era cortado com um traço rude, as letras da última palavra não estavam todas na mesma linha. Contudo, a palavra era legível. Não creio que tivesse ocorrido mais de 20 ou, no máximo, 25 segundos desde o instante que coloquei o papel sobre o joelho até aquele em que apanhei para ler. Esse exemplo me parece bastante para justificar minhas experiências dessa categoria. Para cobrar, vou ainda citar os resultados obtidos por 2 amigos meus, que de algum modo têm sido mesmo mais favorecidos do que eu nessas manifestações demonstrativas da realidade da escrita direta. A primeira é obtida numa luz artificial, como foi a experiência de Sr. Livermore, de Nova York, em sessão de Kate Fox, a 18 de agosto de 1861. Estavam sós, ele e o médium. As portas e janelas foram fechadas, a sala examinada cuidadosamente, as luzes apagadas, mas de repente uma luz oblonga com as dimensões e configuração de um melão pousou sobre a mesa, conservando-se ali imóvel por muito tempo. O Sr. Livermore pediu que ela se levantasse imediatamente. Ela elevou-se ao ar, lançando clarões intermitentes e flutuando no espaço. Finalmente voltou à mesa, com o seu brilho muito aumentado. O Sr. Livermore levara 2 grandes cartões brancos, tendo cada um sinal particular, na esperança de obter a escrita direta. Colocou-os perto da luz, sobre a mesa, juntamente com um lapiseiro de prata, e ao mesmo tempo em que segurava as 2 mãos do médium. Esses objetos foram atirados abaixo da mesa, conservando-se aparentemente suspensos a 3 ou 4 polegadas do solo, e a luz movia-se de modo que seus raios caíram diretamente sobre os cartões. O Sr. Livermore então viu, eu expresso em suas próprias palavras, copiados da memória que escreveu: os cartões se tornaram o centro de um círculo de luz de 1 pé de diâmetro. Examinando atentamente o fenômeno, vi uma mão dirigindo o lápis sobre um dos cartões, movendo-se lentamente da esquerda para a direita e voltando para a esquerda quando terminada uma linha. A linha tinha de começar outra. No começo tinha ela a configuração perfeita de uma mão. Depois, porém, transformou-se em substância escura, menor que a mão humana, mas ainda aparentemente segurando o lápis, escrevendo com alguns intervalos e conservando-se visível cerca de 1 hora. Não me é possível conceber melhor evidência da realidade da escrita direta. Todas as precauções possíveis contra o embuste tinham sido tomadas. Segurei as 2 mãos do médium durante todo esse tempo, possuindo os cartões cheios de escritura miúda de ambos os lados, os sentimentos aí, a expressão do caráter mais elevado, puro e espiritual. O fenômeno, tal como foi observado, continuou a apresentar-se durante 1 hora, sob uma luz brilhante, não acesa por uma mão. Outro exemplo deu-se à plena luz do dia e me foi comunicado por uma testemunha de vista, primeiro verbalmente, depois por carta, em que o autor gentilmente me permitiu publicar o seu nome. Nome esse que, pelo respeito e consideração que merece, garante a narrativa. É uma senhora irmã do historiador Bancroft e viúva
John Davis, antigo governador de Massachusetts, mais conhecido em New England pelo honroso cognome de Honesto John Davis. O fato ocorreu na sala de jantar da senhora Davis em Worcester, Massachusetts, sendo o médico o Sr. Williams, antigo estudante da Universidade de Harvard, onde esbarrava com sérias dificuldades por sua franca confissão de acreditar no espiritismo. A sala, diz a senhora Davis, tinha 4 janelas dando para o oriente, para o sul e para o ocidente. Eram 11 ou 12 horas da manhã, de modo que dispunhamos de plena luz do sol de verão, apenas interceptado por transparentes verdes. Assentamos-nos ao redor de uma mesa sobre a qual eu havia colocado papel e lápis. Mas não tínhamos a intenção de formar o que se chama um círculo e simplesmente esperávamos obter alguma das maravilhosas manifestações que havíamos testemunhado na tarde anterior. Enquanto assim pensava, o lápis elevou-se da mesa e, firmando a ponta, conservou-se, formando o ângulo usual, como se o estivesse seguro por uma mão humana, mas que para todos era invisível, e começou a escrever. O espanto da senhorita David pode ser imaginado. O movimento do lápis era regular. Ouvia-se um ligeiro atrito enquanto ele se movia. Fato atestado pela senhorita Davis e pelo Sr. Williams. O lápis escreveu uma curta e afetuosa mensagem de parte de um amigo íntimo da senhorita Davis, falecido alguns anos antes, e que deu o nome. A evidência neste caso é mais direta do que em qualquer das experiências do barão de Gudenstube, porque esta nunca observou o ato da escrita. Assim, ele tem certa vantagem sobre a experiência do Sr. Livemore e sobre a minha, porque nesses 2 últimos casos a luz era artificial e por isso merecendo menos confiança que a do dia. Que elemento de autenticidade falta aí? Pergunta. A escrita foi feita sobre as vistas e a audição de ambos, a plena luz do dia. Em relação a tudo aquilo que por nós mesmos não foi observado, quão raros são os testemunhos mais conclusivos do que este. Entregando essas diversas experiências a considerado leitor sincero, vou tratar de alguns exemplos de outras espécies de escritura frequentemente desacreditada, mas das quais possuo provas que não se devem ser postas de parte, escritas sob o braço e a mão do homem. O Sr. Robert Chambers e eu entretínhamos boas relações com o cavalheiro, a quem, por não estar autorizado a publicar, eu não me chamei Sr. M. É um dos mais felizes e conhecidos negociantes do país. Não reside em Nova York, mas ali se achava na ocasião a que me refiro. O Sr. Chambers e eu convidamos lá a ir conosco à residência do Sr. Charles Foster, um dos melhores médicos que tinha conhecido. O Sr. M não acreditava nos fenômenos espíritos, não conhecia o Sr. Foster e só aceitou o convite para nos ser grato. Não avisamos ao Sr. Foster da nossa visita, nem lhe demos o nome do nosso amigo. Lá chegamos, assentamos-nos como parte de uma sessão ordinária, em volta de uma mesa redonda, depois de obter alguns fenômenos notáveis que eu omito aqui. O Sr. M manifestou o desejo de conseguir uma prova da realidade das comunicações espíritas. O Sr. Foster pediu-lhe que pensasse em algum amigo falecido. Eu lhe disse que escrevesse num pedaço de papel o primeiro nome por extenso e o número dos outros nomes do amigo. No outro pedaço, o número dos nomes e o nome da família por extenso, conservando oculto o que escrevesse. O Sr. M assim fez, sendo de 23 o total do número dos nomes do falecido. A pedido do Sr. Foster, ele rompeu o papel separando os nomes, fez de cada fragmento uma bola e conservou-as nas mãos, colocando por baixo da mesa e com as palmas para cima. Depois o Sr. Foster, que se assentava defronte do Sr. M, segurando com uma das mãos o meu chapéu, levou-as para baixo da mesa e disse: Espírito, podereis nos dar o prazer de escolher nas mãos do cavaleiro presente as bolinhas onde se acha escrito o vosso nome e sobrenome, colocando-os no chapéu do Sr. Owen? Perguntou. Em menos de um minuto ouviram-se os golpezinhos e o Sr. Foster ergueu-se o chapéu e dele tirou as 2 bolinhas, que entregou ao Sr. M, o qual examinou sem nos mostrar, e depois disse somente: são as que contêm o primeiro e o nome da família do meu amigo. Então o Sr. Foster exclamou de repente: eis o primeiro nome escrito em meu braço. E descobrindo o braço ali, vimos escrito em grandes letras cor-de-rosa o nome 7. Depois de um minuto ou 2, quando olhamos para o que estava escrito, o nome apagou-se e o Sr. Foster perguntou:
Quererá o espírito escrever a primeira letra do seu nome de família no dorso da minha mão? Perguntou. Observamos a mão, onde nada se viu, e o mais leve sinal. Onde não se viu o mais leve sinal, mas apenas passando em curto tempo começaram a aparecer uns pontos cor-de-rosa, que foram crescendo gradualmente, juntando-se formaram distintamente a letra C. Pela primeira vez, então, o Sr. M nos mostrou o papel das bolinhas, em um dos quais se lia 7 e no outro C. O Sr. Forte perguntou então ao Sr. M se esse espírito era o de algum parente. Depois de a resposta afirmativa, pensou 1 ou 2 minutos e disse: ele aí vem, é o vosso sogro. O Sr. C tinha sido realmente sogro do Sr. M, como este então nos afirmou, circunstância que eu e o Sr. Chambers ignorávamos. No decorrer da sessão, o Sr. M ficou extremamente pálido e por mais de uma vez mostrou sumamente surpreso. Eu não partilhava do seu assombro, porque na véspera, 28 de setembro, tinha tido uma sessão particular com o Sr. Foster. Na qual obtive uma prova talvez mais satisfatória que a supra-mencionada. Eu tinha pedido ao médico que descobrisse o braço, e então lhe disse: podereis dar-me a primeira letra do nome da família de um amigo falecido na qual estou pensando? Perguntou. Fixei os olhos no seu braço. Depois de algum tempo ali vi aparecer a letra W, que depois gradualmente se apagou. Era a primeira letra do nome em que eu pensava. Eis aí 2 fatos maravilhosos, uma resposta e uma pergunta mental, escrita num braço humano à minha vista, e dada a uma pergunta inesperada. Mais de um ano depois tive ainda com o Sr. Foster uma prova semelhante, pelo fato de haver na ocasião tomado minuciosas notas em relato à experiência, arriscando-me a ser considerado fastidioso. A letra F. Um círculo de 8 pessoas achou-se reunido ao anoitecer de 15 de novembro de 1861, na residência do Sr. Foster, na bem conhecida casa da rua Este 20 de Nova York. Morada de 2 senhoras, ambas espíritas sinceras e cujas recentes perdas no nosso país deplora, Alice e Phoebe Carey. No começo, fomos todos convidados a escrever um ou mais nomes de amigos mortos, da qual em um pequeno pedaço de papel, enrolá-los bem e misturá-los no centro da mesa. Eles eram todos 20 ou 30. De tempos a tempos, o Sr. Forte dirigiu uma mensagem a um dos presentes e entregava um dos papelinhos, sem abri-lo, colhidos do maço central. Em todos os casos, as mensagens eram apropriadas aos nomes e às pessoas a quem os papéis eram entregues. Em 6 casos, o nome do falecido apareceu escrito no braço do Sr. Foster, mas o braço era descoberto quando ele queria mostrar-nos o nome. Quando só restavam 8 ou 10 papelinhos, eu disse ao Sr. Foster: entre os que ainda não foram distribuídos, há um escrito por mim. Desejava fizesse aparecer em vosso braço a primeira letra do nome que escrevi. Ia, porém, acrescentar o pedido para descobrir o braço antes de a letra aparecer, mas contive no receio de que se ofendesse, julgando que suspeitasse dele. O Sr. Foster ficou calado por 1 ou 2 minutos, conservando as mãos pousadas na mesa, e depois me disse: olhai para o meu bolso, para o meu pulso. Estendendo ao mesmo tempo o braço esquerdo com a mão cerrada e a palma voltada para baixo, levantando a manga da camisa até descobrir uma extensão de 3 ou 4 polegadas do braço. Observei que ali não se achava sinal algum, mas depois de 1 minuto mostrou-se uma mancha cor-de-rosa que foi crescendo gradualmente até apresentar, depois de cerca de meio minuto, a configuração da letra F. Ela se estendia pelo punho todo até o ponto de junção com a mão, achando-se na linha desta o traço do F.
A letra tinha a aparência de uma manuscrita e não impressa, e apesar de aparecer escrita apressadamente, sem cuidado, era distintamente legível, de modo a todos reconhecerem-na logo. Conservou-se visível por mais de 2 ou 3 minutos, apagando-se depois gradualmente. Então o Sr. Foster foi tirando os restantes papelinhos, um depois do outro, entregando-os aos seus donos quando chegou aquele em que eu tinha escrito a palavra Florência, nome de uma filha que havia perdido na infância. 20 anos antes, circunstância totalmente ignorada por todos os presentes, ele me entregou. O cunho particular deste testemunho, mais forte que qualquer outro dos ali obtidos, estará simplesmente na satisfação do meu desejo puramente mental de assistir à formação da letra, pergunta. O leitor que tira as suas deduções, tendo em vista a circunstância, o sentimento que em mim despertou a formação dessa letra tinha alguma coisa semelhante ao que experimentei quando pela primeira vez observei com um microscópio a súbita aparição da cristalização. Falta-me espaço para dizer mais sobre a escrita direta. Que mais fortes provas, porém, podia acrescentar? Pergunta. Que os que duvidam buscam obtê-las por si mesmos. Os fatos espíritas. Na primavera de 1858, estando em Nápoles, tive 4 sessões com um médium de reputação universal, Daniel Douglas Holmes, e em sua presença testemunhou um fenômeno que nenhum pensador sério pode testemunhar. Quando genuíno, sem experimentar um sentimento estranho de se achar no outro mundo. As sessões se efetuaram na sala de recepção de minha residência, no Chiaja, achando-se prestes, além da minha família e o médium, o Conde Dáquila, ou como comumente chamávamos, o Príncipe Luís, terceiro irmão do rei de Nápoles. As sessões se efetuaram na primeira metade da noite, com a sala brilhantemente iluminada, assentando-nos ao redor da mesa central, de 3 pés e 9 polegadas de diâmetro, e éramos iluminados por um candeeiro pesando cerca de 39 quilos. Na segunda sessão fomos todos sucessivamente tocados, depois de se haver dado uma singular manifestação em vários pontos ao redor da mesa. A tábua superior recebeu pancadas dentro de fora e ocasionalmente no sentido do eixo, como se uma mão a tocasse de baixo para cima. A senhora Owen tocou e sentiu, através da coberta da mesa, uma coisa que lhe parecia uma pequena mão humana, fechada pelos golpezinhos. Disseram que era a nossa filha Florência, falecida em tenra idade. Depois puxaram o vestido da senhora Owen em direção diversa da do Sr. Hume, por 8 ou 10 vezes, e com tanta força que disse que, se estivesse dormindo, teria acordado. Isto lhe chamou logo a atenção, e notou que o seu vestido se movia cada vez que o puxavam. Então pedi que me dessem 3 toques, o que foi feito assaz distintamente. Depois coloquei sobre o joelho a mão coberta com um lençol, e a pedido foi ela imediatamente tocado por cima do lenço. A senhora Oi também pediu-lhe tocasse a mão, que ela colocou descoberta por baixo da mesa. O fato sucedeu não em sua mão, mas através da seda de um dos fofos do vestido. Depois de, sob a mesa, em lugar oposto ao ocupado pelo Sr. Hume, tocaram 3 vezes a mão da senhora Owen, quando esta as mantinha em cima da mesa. Durante todo esse tempo, as mãos do Sr. Hume pousavam na mesa. Logo depois, a mesa ergueu-se inteiramente do solo, a uma altura de 4 ou 5 polegadas. Moveu-se para o lado da senhora Owen, fazendo um percurso de 12 polegadas, e aí desceu ao solo. Elevou-se depois pela segunda vez e caminhou cerca de 6 polegadas, da mesma direção. Desta vez, o pé da mesa prendeu ao solo o vestido da senhora Owen, impedindo que ela se levantasse, como havia feito na primeira vez, e sendo preciso afastar a mesa para libertar o vestido. Depois, uma grande cadeira de braço do peso de 20 quilos, um terço de quilos, que estava desocupado por detrás do Sr. Hume, cerca de 4 pés e meio daquela em que ele se assentava, moveu-se repentinamente para a mesa, em direção ao espaço situado entre o Sr. Hume e a senhorita Owen. Ocupando o lugar oposto a esse, sucedeu que eu estivesse olhado naquela direção, de modo a ver-lhe o movimento. Com a rapidez com que ela vinha, esperei que chocasse fortemente a mesa, mas esta estancou sem tocá-la, a distância de 1 ou 2 polegadas. Convém dizer que ela se movia sobre o tapete.
Nesse tempo, o Sr. Rumo estava assentado junto à mesa, com as mãos descansando sobre ela e sem dar a mínima demonstração de estar fazendo o menor esforço muscular. Na seguinte sessão, a sede abriu os toques, repetiram-se, e ainda mais distintamente na quarta sessão, a 12 do dito mês, na qual a mão que nos colocou estava nua. Relatemos a mão da senhorita Owen, colocada sobre o joelho, coberta com um pano, foi tocada por uma coisa semelhante à mão humana, macia, morna e um tanto úmida. O contato se produzia mesmo na mão da senhorita Owen, e era tão distinto que toda a ilusão tornava-se impossível. A senhora Owen, havendo já testemunhado esse fenômeno nas duas sessões precedentes, não se alterou e me disse que não se sentia nervosa nem intimidada. O príncipe Luís foi repetidamente tocado como nós e depois me exprimiu com sinceridade a sua convicção de serem genuínos os fenômenos que havia testemunhado. Ele já tinha anteriormente feito experiência dessa ordem. Logo depois da minha volta a este país, obtive a evidência confirmatória desse fenômeno. Toques espíritas ao brilho da luz do gás. A 23 de outubro de 1860, reuniram-se em sessão à noite na sala de jantar do Sr. Underhill. Os senhores Underhill, pai e Sete, Underhill, filho, e a esposa deste, a senhora Prince de Worcestershire, e eu, foram tomadas as usuais precauções relativamente às portas, etc. Disseram-nos por golpezinhos: olhai para baixo da mesa. Fizemos com todo o cuidado, nada vimos. Algum tempo depois disseram: colocai um lenço sobre a mão. Perguntei se era a minha que se dirigia, e à vista da afirmativa coloquei a mão direita coberta por baixo da mesa, mais baixo. Disseram, e eu fiz o mais que pude. Todos os assistentes tinham as mãos à vista em cima da mesa, e a pedido da senhorita Underhill se juntaram. Formando a cadeia. Como eu tinha a mão direita ocupada, a senhorita Prince colocou a sua mão esquerda sobre meu ombro, a fim de fechar o ciclo. Mais ou menos 2 minutos depois, minha mão foi tocada e comprimida pelos dedos de uma outra, sem poder haver ilusão. Pedi que tornasse a tocar, e isto foi feito. Sentindo eu então o contato da ponta dos dedos e a aguda impressão das unhas da minha mão. Durante todo esse tempo, a luz do gás era brilhante, o ciclo das mãos unidas se mantivera, estando à vista as mãos dos assistentes, que eu não cessava de observar. Se não fosse a lembrança, então, vinda de olhar para baixo da mesa, como antes havia recomendado, eu teria cometido essa precaução. No último ano, fiz semelhante experiência também à plena luz. Foi na sessão assim mencionada de 3 de setembro de 1861, quando obtivemos a escrita direta à luz do gás, estando presentes também o Sr. Underhill, sua mulher, e o Sr. Wilson, com uma mesa de 33 sobre 53 polegadas, sem gavetas e sem pano. Disseram: põe a mão para baixo. Coloquei a mão esquerda por baixo da mesa. Meu pé foi tocado e comprimido, minha perna agarrada, como por mão forte, ao passo que a mão não era tocada. Então disseram: o lenço, e apenas cobri a mão. Nele senti o contato de um dedo grosso. Depois meus dedos foram apertados por 2 outros, e por um dedo polegar, estranhos, em seguida por 3 dedos, e o polegar de uma mão forte. Algum tempo depois, dedos de mão pequena pousaram docemente na minha mão, e por golpezinhos me foi dito: foi Violeta quem vos tocou. Essa experiência foi feita em uma sala bem iluminada, com a mesa descoberta e estando à vista das mãos de todos os assistentes. Alguns leitores simples teoristas ficarão na persuasão de que um só sentido, especialmente o do tato, não pode dar uma suficiente evidência para os casos supracitados, que eles experimentem, e quando forem tocados por mão vigorosa e real, com tanta força como se fosse a de um amigo, acreditem que é um produto da sua imaginação, e fiquem convencidos de que ninguém as tocou. É um pirronismo que nada lhes dará de bom. Quando do meio dessas sessões lhe vier o testemunho, compreenderão como Tomé, com que dificuldades luta o descrente. Aqui encerra a narração das manifestações usualmente físicas, e passo a me ocupar de um problema de mais intricado caráter, o da identidade dos espíritos. Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.